Então, pessoal, bem-vindos à nossa nova videoaula, tá? Mais uma de função derivada. E vamos ver hoje a primeira regra de derivação, ok? Mas antes, eu preciso recapitular, pelo menos, algumas derivadas que nós vimos. Nós vimos o seguinte, que se eu tenho a função f de x com x elevado a n, n real, quem é a sua derivada? X elevado a n d sua potência, o expoente, e ficarei com a potência x elevado a n menos 1. Eu diminuo a unidade no expoente. Se a função é a função seno, por enquanto só sabemos isso da função seno, a derivada dela, aqui é a derivada, tá? É a função cosseno. Se eu tenho a função cosseno, a derivada dessa função, quem é? Menos a função seno. Se a função é a função constante, tá? Qualquer número real, a derivada dessa função é nula. Se a função é a função do primeiro grau, ax mais b, polinômio do primeiro grau, a derivada é o próprio coeficiente angular. E se eu tenho a função exponencial, a elevado a x, a derivada dela é a própria função vezes o ln da base, tá? Então, ilustrando isso daqui, por exemplo, eu poderia ter a função x elevado a menos 15. Qual é a derivada? Então, vamos tentar fazer direto a derivada dessa função. Como aqui é uma função potência, o expoente é um número real qualquer, nesse caso menos 15, você faz o quê? Desce o menos 15 e subtrai a unidade. Menos 15 menos 1, menos 16. Melhorando essa resposta, fica menos 15 sobre x elevado a 16. Ok? A do seno e do cosseno, por enquanto, a gente já sabe que é isso. Precisa ficar colocando como exemplos. A função constante, se eu tenho f de x igual a raiz de 3, isso é um número fixo. Então, qual é a derivada dessa função? Zero. Tá? Se eu tiver um menos 5 mais 7x, quem é a derivada dessa função? O coeficiente angular. O coeficiente da variável x, ou seja, nesse exemplo, 7. Se eu tenho a função 5 elevado a x, quem será a derivada dessa função? A própria função 5 elevado a x vezes o ln da base, ln de 5, tá? E depois a gente vai ver mais coisa. De derivação. Primeira regra de derivação, a derivada da soma ou diferença de funções, que a gente pode só simplesmente considerar como derivada da soma, porque a gente está grandinho já, né? Uma soma pode ser uma diferença ou uma soma, depende dos sinais das parcelas. Enfim, considerando a função f mais ou menos, né, g de x, isso equivale a dizer que é a soma da f com a soma da g, as imagens, a expressão tal que essa função soma tenha domínio, o domínio da função soma é a interseção do domínio da primeira função f com a segunda função g. Tá? Interseção, para quem não lembra, é o que tem em comum, porque o domínio são dois conjuntos. Então, é o que tem em comum entre esse conjunto e esse conjunto para satisfazer o conjunto soma. Tá? Se f e g são deriváveis em x, então f mais ou menos g também vai ser derivável em x. E agora a gente vai encontrar a expressão da derivada da soma das funções. Eu sei derivar f, eu sei derivar a g. O que será a derivada da f mais ou menos a g? Tá? Vamos ver agora. Se liga. Então, meu povo, vamos agora ver a primeira regra de derivação. A gente viu o enunciado e vamos lá. Trata-se da derivada da soma. Subentenda a soma também subtração, tá, gente?
Somar e subtrair para a gente é a mesma coisa. É juntar termos com sinais iguais ou diferentes. Bom, aí eu considero uma f e g deriváveis. O que é que significa isso? Significa que a derivada da f eu posso calcular como que limite com ΔX tendendo a zero de quem? F de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E a g, eu vou poder calcular a derivada dela como limite com ΔX tendendo a zero da g de x mais ΔX menos a g de x sobre o ΔX. Se eu estou pensando agora na soma, que eu vou entender soma ou subtração, e quero calcular a derivada da soma, o que é que significa a soma de duas funções, gente? É somar a primeira ou subtrair com a segunda. O domínio delas, se f tem um domínio f e g tem um domínio g, qual é o domínio da soma dessas funções? Será a interseção dos domínios. Já vimos isso, tá? Em aulas de limites. Teremos videoaulas para isso. Bom, o que eu estou querendo, meu povo? Eu estou querendo calcular a derivada da soma dessas funções. Se eu sei derivar uma e sei derivar outra, o que será derivar a soma das duas? Ou subtração. Vou usar a definição de derivadas. Isso é o limite com ΔX tendendo a zero de quem? Da função, que é a função fg de x mais ΔX, no ponto x mais ΔX, menos a função f mais ou menos g, no ponto x sobre ΔX. O que acontece aqui, meu povo? Isso será melhorando o limite com ΔX tendendo a zero de quem? Se é uma soma, eu posso escrever isso como uma f de x mais ΔX, mais ou menos uma g de x mais ΔX, menos, vou continuar ali porque não coube, menos, de novo, uma f de x mais ou menos uma g de x, tá? Tudo isso sobre ΔX. O que é que eu tenho? Isso será limite com ΔX tendendo a zero. Aqui, como eu tenho somas, eu posso mudar a ordem que eu quiser. Claro, aqui eu vou fazer um joguinho de sinal bonitinho. Por que eu quero mudar a ordem? Que eu quero enxergar separadamente a derivada de uma e a derivada de outra. Porque eu sei que separadamente eu consigo calcular derivadas. E isso é fácil de perceber. Eu posso pegar esse f de x mais ΔX e subtrair por esse f de x, colocando nessa ordem. Esse mais ou menos tem aqui e tem aqui, tá? Só que esse está negativo, aí vai mudar onde é mais fica menos, onde é menos fica mais. Se eu ponho esse mais ou menos em evidência, sobra a g da x mais ΔX e menos a g da x. Esse ΔX, como está comum para a fração toda, eu posso separar em duas frações, juntando lá no mesmo. Aí o que é que eu enxergo aqui, meu povo? Eu enxergo o seguinte, isso significa o que para mim? É a derivada em qualquer ponto da função. E isso significa o que para mim? É a derivada em qualquer ponto, aqui em qualquer ponto da função f, aqui em qualquer ponto da função g. Ou seja, ao calcular a derivada da soma, eu simplesmente estou fazendo o quê? Somando a derivada da f, ou subtraindo, com a derivada da g. Resumindo, se eu tenho uma função somada ou subtraída com outra, eu vou chamar essa função de h,
Quem é a derivada dessa função? A derivada será h', tá? Igual a derivada dessa soma. E o que é a derivada da soma? É derivar a primeira mais a derivada da segunda, mais ou menos, tá? Beleza? Próxima aula a gente vai ilustrar, fazendo os exemplos, e vocês vão compreender bem, né? Exemplos com as funções que a gente já conhece, já consegue derivar. Se liga. Valeu!